Olá pessoal, boa noite, tudo jóia? Sejam bem-vindos aqui a essa live, pessoal, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Vamos começar aí a entrar, pessoal, chegar aí na nossa live. Agradecer primeiro o pessoal que está chegando aí, o pessoal que vai prestigiar a gente aí nessa live, né? Hoje a gente vai contar com a primeira tenente Tatiane Bispo, né? Ela faz parte da carreira da Marinha, né? Do quadro técnico da Marinha. Ela é jornalista e trabalha na assessoria de comunicação social da Marinha em Salvador, né? E é com ela que a gente vai conversar hoje, que a gente vai ter informações sobre como é essa carreira na Marinha, né? Sobre como que é ser comunicador social, jornalista, trabalhar nessa área de comunicação na Marinha, né? Ser uma militar, ser um militar, como são as características dessa carreira, né? Desta profissão. Então, a gente vai conversar com ela sobre isso, né? Ela tem muita experiência nesse assunto, ela é extremamente competente, especialista nessa área, né? Dá dicas, tem dado dicas pelo Instagram dela e a gente vai acompanhar ela, ouvir ela, entrevistá-la, conversar com ela, fazer esse bate-papo, né? Sobre esse concurso da Marinha que teve o edital recém-lançado, né? Vamos ver onde é que a Tati está aí, se ela já entrou. Ainda não estou vendo. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Duílio está aí, eu estou vendo que ele já chegou. A Aline Freitas, o Júlio, o Vini, a Isabel, minha esposa também entrou. Boa noite, Júlio Zoiro também está aí. Vamos esperar então a Tati entrar. Dar uma mensagem aqui para ela entrar aqui na nossa transmissão, eu já convido, né? Deixa eu ver se ela já está aqui. Então é isso, pessoal, nós vamos conversar. Ó, ela já está aqui, já achei, vou convidar ela e a gente vai fazer esse bate-papo então com a Tatiane, fazer esse convite com a Tatiane Bispo, né, que é jornalista, primeiro tenente da Marinha. Ó, ela chegou. Olá! Boa noite, Tati, Boa noite, tudo bom? Como é que vai as Alexandre. coisas por aí? Tudo bem? Obrigado, né? Tudo jóia, tudo ótimo. Muito Eu, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, tá aí eu que participando com a gente agradeço. desse bate-papo, né? Conversar com uma pessoa realmente que entende do assunto, né? Que esse concurso da Marinha é um concurso bem específico, né? Apesar de ser para comunicação social, ele tem características bem específicas e a carreira também é muito diferente, né? Das demais carreiras, a gente sabe disso, né? Mas então, Tati, eu vou começar com uma pergunta, né? Desde quando que você tomou posse nesse cargo, né, de militar, de primeiro-tenente na assessoria de comunicação da Marinha, né? E como é que foi sua preparação para esse concurso? Olá, Pergunta boa noite bem a ampla. todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão aí. Primeiro, gostaria de agradecer, né, o convite, foi uma honra. Realmente, Obrigado. como você falou, é um concurso muito específico, né? E é muito diferente de qualquer outra realidade. E antes de eu passar para esse concurso de carreira, né, que é o que eu pertenço agora, antes eu fui temporária Uhum. também da Marinha. Então, eu comecei a minha trajetória na Marinha em 2020, só que Uhum. no de carreira, que é o que eu tô agora, eu passei em 2021. Aí, eu Uhum. fiz todas as etapas, né, que são várias, e depois, em 2021, eu fiz o curso de formação de oficiais, que é lá no Rio de Janeiro, no CIAW, numa ilha, e me formei Uhum. no ano passado, em abril de 2022. E ao me formar, Uhum. a gente pode ser mandado para qualquer lugar do Brasil, né? E eu fui Uhum. mandada aqui para Salvador. A Marinha me quis aqui, né? Bom, então não tem muita escolha, né? O órgão que escolhe onde você vai ser lotado, é isso, né? Então, depende. Também, né, onde a Marinha precisa que você esteja, onde tenha vagas. Uhum. E também durante o curso a gente tem a questão de antiguidade. O que seria, né, essa antiguidade? A gente tem provas e cada prova, cada décimo que, por exemplo, éramos duas de comunicação social. Então, cada Uhum. prova e cada décimo a mais que uma ficava sobre a outra ficava mais antiga, que é o que a gente Entendi. fala, né? E quem é mais antiga tem a precedência de escolher um lugar que queira ir, né? Dentre as Ah, vagas que estão entendi. disponíveis.
Então seria isso, a questão da antiguidade e da força querer que você esteja em algum lugar específico. E assim, na prática, assim, né, como é que foi a sua preparação para esse concurso? Como é que você estudou para essa prova, né? Além da prova objetiva, né? Como é que foram os eventos complementares, né? Que o pessoal chama. Como é que foi seu preparo para todas essas etapas do concurso que você fez, no caso? Então, o concurso, ele tem a prova teórica, né? Que é a prova Uhum. teórica que cai conhecimentos específicos na área de comunicação social e redação. Depois dessa etapa, tem o teste de aptidão física, que é corrida e natação, que também a gente precisa se preparar. Vou fazer um breve resumo assim, das etapas, depois eu digo como eu me preparei Tá. para cada uma, né? Aí teve a inspeção de É saúde bom. também, que a gente... Oi, desculpa. Não, eu acho legal esse seu procedimento aí. Pode fazer. Primeiro explica aí, depois você fala como é que você fez, porque é bem diferente, né? É. Aí teve a inspeção de saúde, que são vários dos exames que a gente tem que fazer, que a gente Uhum. leva pronto, e são vários também que a própria Marinha faz, né? E também teve a entrega de Uhum. títulos e tem a verificação documental e de antecedentes, que aí não é muito com a gente, né? Então, Entendi. a prova, como que eu estudei? No meu ano, eram 22 livros de comunicação social, mais a redação. O que eu fiz foi ler todos os livros, né? Parece... Quando a gente fala assim, sentei e estudei, foi basicamente isso. É claro, ao todo, assim, foram 3 anos me preparando, parando em alguns momentos, né? Alguns meses, de acordo com o que vinha Uhum. acontecendo na minha vida. Mas eu diria foram 3 anos, não diretos, mas 3 anos até eu ser aprovada, né? Conseguir. Mas foi assim, foi lendo os livros, foi vendo o que funcionava para mim. Por exemplo, fazer resumo de todos os livros foi uma coisa que eu vi que não funcionava para mim. Tem gente que Uhum. escreve, tem que escrever. Para mim não era o caso, né? Então foi isso, eu fui me adaptando ao que funcionava melhor para o meu aprendizado. Mas é assim, o básico é ter todos os livros e lê-los. Aí como você vai fazer Uhum. isso, se você vai revisar, se você vai fazer por grifo, se vai fazer resumo à mão, no computador, enfim, aí acho que realmente é da aprendizagem de cada um. Mas eu, como eu falei, eu preferi não fazer os resumos, porque eram muitos livros, a gente tinha livros de 900 páginas, por exemplo, tinha o Kotler, que eram 900 páginas, tinha Castells, que era, sei lá, quase 1000 páginas. Sim. Então, para mim ficou inviável fazer os resumos de cada um. Então, eu aprendi a estudar por grifos, né? Eu grifava o que eu achava mais importante e eu estudava a partir desses grifos. E cada vez eu ia reduzindo mais os grifos para na hora da revisão. Mas assim, Aí eu não... Oi? você usava esses grifos para fazer a revisão no próprio livro direto, então. Isso, A partir isso, dos grifos, bacana. isso. E assim, aí quando o livro era muito chato, por exemplo, tinha um da Santaella que era horrível, até saiu esse ano. Muito bom para quem está estudando, porque é um livro muito chato. Aí eu realmente eu tive que fazer resumo. Eu só aprendi desenhando e eu tinha que desenhar e eu riscava tudo, porque realmente tinham livros que não adiantava só eu grifar. Aí, mas foi Uhum. isso, eu fui vendo o que era melhor para mim, né? Entendi. E outra coisa, assim, como é que foi sua preparação para o TAF, por exemplo, os testes de aptidão física? Como é que você fez sozinha essa preparação? Teve um apoio de um profissional? Como é que foi essa parte específica? Quando a gente fala de concurso, geralmente a gente só se preocupa em estudar, né? Uhum. Pela prova. Na questão do militarismo, da Marinha, a gente tem que se preparar também com o teste físico, porque assim, tem muitas pessoas muito inteligentes que não se preparam e não adianta, porque chegar lá na hora, não vai cumprir, não vai conseguir, vai ser reprovado. Então, sim, tem que se preparar. A corrida para as mulheres eram 2.400 metros em 17 minutos. E a Uhum. natação, agora acho que eram 25 metros em 1 minuto que tinha que fazer. Assim, a natação eu não treinei porque sabia nadar, é um tempo tranquilo, 1 minuto. Acho que se você for só batendo perna, você consegue fazer em 1 minuto. Agora, a corrida, realmente, eu tive que treinar, né? Eu tentava Uhum. correr de 2 a 3 vezes na semana.
E aí dependia, né? Às vezes eu fazia tiro, às vezes eu tentava marcar no relógio os 2.400. Ia muito, dependia muito do dia, assim. Mas sim, tem que treinar. Para os homens, geralmente é mais fácil essa parte da corrida, né? Acho que para os homens são 16 minutos, eles tiram de letra, assim. Mas a gente, nós, né, mulheres, eu não acho que é tão fácil assim a corrida. Então, sim, tem que treinar, até porque às vezes é num sol de 11 horas da manhã no Rio. Então, assim, se você não vinha treinando, né, pode realmente passar mal, pode estar sem resistência física. Então, assim, se a pessoa é muito sedentária, eu diria que sim, vale a pena buscar ajuda de um treinador, né, de um treinador físico, porque, assim, é uma parte que precisa se preocupar e não só na bibliografia. Para sair do zero, né? Se for muito sedentário, tem que tentar sair do zero e chegar a fazer esse mínimo, né, que o edital exige, né? E assim, mas assim, e agora? fazer bem como correr na rua, porque no dia vai ser numa pista de atletismo, vai ser no calor, vai sem poder beber água. Então, assim, não adianta querer treinar na academia, na esteira, bebendo água no ar-condicionado, né? Então, vai pro real, vai ali, treina mais ou menos no horário que vai ser a prova, 10h30, 11 horas da manhã, sem beber água, bem como se fosse no dia do teste mesmo. Entendi. E hoje que você foi aprovada, né, foi nomeada, já está em exercício aí em Salvador, né, na assessoria de comunicação da Marinha em Salvador. Como é que é assim a sua rotina como comunicadora social, como jornalista aí na Marinha, né, na lotação onde você está em Salvador? O que você faz assim? Como é que funciona? Se acorda, vai para um... Como é que funciona? Seus detalhes, assim, se puder contar para a gente como é que é, né? Então, antes de eu ser jornalista, antes de eu ser comunicadora, antes de eu ser da assessoria de comunicação social, eu sou militar. Então, assim, isso é um pouco diferente, né? A gente acha que vai entrar para a força e vai ser só jornalista, e não é. Então, tem muitas partes administrativas que a gente tem que fazer que não tem nada a ver com a nossa área. Nada a ver, assim, às vezes por exemplo, relatoria de pagamento. Realmente, são várias coisas que não tem nada a ver, mas assim, eu vou falar o que eu faço dentro da minha área, né? Que eu acho que é o bacana aqui de se destacar. Por exemplo, agora a gente lançou uma revista que se chama O Farol, que aqui em Salvador tem o Farol, né? E aí o nome dessa revista nossa é O Farol, que ela é trimestral. Olha que massa. Então a gente publica o que a Marinha fez aqui na área da Bahia e de Sergipe, que é a área de jurisdição daqui. Os principais feitos durante janeiro, fevereiro e março. E eu fui a jornalista responsável, né? Até tem lá no site, depois eu posso divulgar o link. Então foi um trabalho muito bacana, a gente ficou quase um mês aí fazendo. Claro, teve o apoio de toda a equipe, né? Cada um teve uma pecinha importante para no final, né, ter aquele produto. Então, sim, fizemos uma revista. O que mais que eu faço, né? A gente tem 22 organizações militares aqui que são subordinadas a nós, né, ao distrito. Então, cada uma manda, por exemplo, uma notícia. Eu recebo essas notícias, reviso, a gente torna, né, padrão jornalístico para enviar para Brasília, que é onde fica o Centro de Comunicação Social da Marinha, e lá eles publicam no site da Marinha. Então, mas antes, na agência de notícias, né? Tem agência de notícias. Outra coisa também que eu faço é produzir conteúdo para agência de notícias. Aqui durante o carnaval nós fizemos várias ações, né? Aí eu produzi uma matéria e mandei para a agência de notícias que saiu, que é um portal que a imprensa vira e mexe, está procurando notícia ali, e ela vai lá e busca. Então, assim, é importante, né, na parte da divulgação. E aí tem coberturas de eventos, tem organizações de eventos, tem recebimento de imprensa. Agora, em abril, a gente vai ofertar um curso de comunicação para dentro da Marinha, né? Porque tem muitos profissionais que atuam na área de comunicação, mas que não são da área, né? Então, a gente vai ofertar cursos para eles. Assim, tem muita coisa. Eu poderia ficar aqui falando uma hora. O dia inteiro, né? Então, tem um colega aqui no grupo, Estudos.22, é o nome do perfil dele, ele está perguntando se essa live vai ficar gravada. Se eu não apertar os botões errados, vai. Mas a ideia é ficar gravada assim, né? Da última vez eu acho que eu fiz certo, mas vamos ver se
eu não erro, né? Ó, tem outra aqui do Júlio Zoira. Tatiane, quanto ao local onde a tenente jornalista vai servir, só há vagas em Salvador e no Rio? Ou existe a possibilidade de servir em qualquer capitania dos portos no Brasil? Então, a gente está falando aqui do concurso de carreira, tá? Muita gente confunde o concurso temporário, que é regional, do concurso de carreira. O concurso de carreira é nacional. Uhum. Então, a Marinha é do Brasil. Então, você pode servir tanto em Manaus, quanto você pode servir no Rio Grande do Sul. Não tem essa de que só tem vaga em Salvador ou no Rio. Isso não existe. Você pode ir para qualquer lugar que a Marinha acha que precisa de você lá. Você tem uma capacidade específica e ela fala assim, não, eu preciso desse profissional aqui para desenvolver esse trabalho. E aí você tem que ir, entendeu? A gente tem que estar muito aberto a isso, a essa mudança, né? Porque, por exemplo, eu me formei ano passado, todo mundo falava que eu ia ficar no Rio ou em Brasília, né? E quando viu, surgiu a vaga para Salvador. Então, realmente tem que estar com a mente aberta para você morar em qualquer lugar. E sim, você pode servir em qualquer capitania. A comunicação social, ela pode servir nas capitanias também. Então, assim, como você falou, diferentemente dos temporários, que já são vagas específicas para determinados locais, este do quadro técnico de carreira pode ser em qualquer unidade do país, né? Acho que, resumindo, é isso, não é? Isso. Porque o temporário, quando ele se inscreve, né, para fazer o concurso, ele já coloca a cidade específica que ele vai concorrer. Por exemplo, no Rio. Ele quer servir no Rio. Então, ele vai servir no Rio, porque o concurso dele ele vai concorrer só com o pessoal do Rio de Janeiro. Agora, como aqui é um concurso nacional, você concorre com todo mundo do Brasil e também pode servir em qualquer lugar do Brasil. Lembrando também que esse concurso, né, a prova desse concurso, desse edital que saiu esses dias, pode ser feito em várias cidades do país, né, em várias capitais e em várias cidades do Rio, né, do Brasil, quer dizer. Estou vendo aqui Rio de Janeiro, Angra, Nova Friburgo, só no, por exemplo, no Rio, né, em Belo Horizonte, Salvador, Natal, Olinda, São Luís, Santa Catarina pode fazer em Florianópolis, enfim, Brasília, São Paulo, capital, São Paulo, Santos, enfim, tem uma infinidade de lugares, né, para atender praticamente todas as regiões do país para quem quiser fazer a prova, né, as provas e os chamados aí, os eventos complementares, né. Sim. E assim, um ponto importante de falar é que sim, eles têm essas opções, né, de se fazer nesses lugares do Brasil, mas depois que for aprovado, né, que tiver sido convocado, todo mundo tem que ir para o Rio de Janeiro para fazer o curso de formação de oficiais, que dura 9 meses. Então, assim, tem que ser lá. Todo mundo vai para lá, fica esses 9 meses e depois é distribuído aí de acordo com a vaga, né? Que foi o que a gente falou anteriormente. Mas tem que estar disposto a ir para o Rio também. Aí, quando vai fazer esse curso de formação, já começa a ganhar o vencimento, né, o salário. Isso, a gente fala que é o soldo, né? Que a gente não tem salário. É o soldo. E aí, durante o curso de formação, recebe o equivalente a um guarda-marinha. Que é um posto, né, específico aqui da Força. Ele é abaixo do tenente, mas ele é acima das praças. A gente fala que é uma praça especial. O guarda-marinha é uma praça especial. Aí tem o soldo ali. E assim que se forma, quem é do quadro técnico da área de comunicação social já se forma como primeiro-tenente, que foi o meu caso. Aí a gente fica 7 anos como primeiro-tenente e começa depois a ascender na carreira. Então, eu quero até entender também como é que funciona essa ascensão na carreira do quadro técnico. Mas antes, o Vini está perguntando aqui para você. Você conseguiu a aprovação apenas com a nota objetiva ou teve ajuda nos títulos? Que é também mais uma etapa desse concurso, né? Eu esqueci de falar dessa etapa importantíssima. Eu tenho um mestrado, 2 pós-graduações e publicação de artigo, que foi o que eu comprovei na época. Então, assim, os títulos, se você não tiver títulos para o concurso da Marinha, você não entra. Nem adianta. É mesmo? É tão relevante assim? É muito, pesa muito.
Pesa muito. E Mas assim, se fizer todo mundo já... Oi? Se fizer uma boa prova objetiva, Não. gabaritar, não tem jeito. Não tem É jeito. bom ter títulos. Eu falo que no Uhum. mínimo 2 pós-graduações e publicação de artigo. É o mínimo, assim, que a pessoa que quiser começar a querer disputar, ela tem que ter no mínimo isso. O pessoal chega com tudo. E assim, na área de comunicação É muito forte a é concorrência, muito então o forte, pessoal muito já vem forte. com cheio de título. E aí eu tive esses, né? Mestrado, 2 Uhum. pós-graduações na área. Tanto o mestrado como as pós-graduações tem que ser na área de comunicação social e a publicação do artigo. Eu não sabia que era tão relevante assim os títulos nessa prova. Aí, assim, aí quem tiver, por exemplo, quem tiver trabalhado na área de comunicação também ganha, também pontua. Quem tiver doutorado pontua. Quem tiver proficiência em inglês, espanhol, alemão. Aí tem vários Uhum. critérios, tem várias pontuações que podem ser feitas, né? As minhas foram essas que eu falei. Tempo de serviço público também na área conta? Alguma coisa nesse sentido? Eu acredito que sim, eu acho que entra na parte do trabalho, né? Na parte de trabalho. Uhum. Então, conta assim. Eu não tinha, né? Eu não tinha tido experiência comprovada na área de comunicação, então não pontuei nesse quesito. Entendi. Ó, a Kimberly Neri tá perguntando aqui, já perguntou lá em cima, um pouquinho, perdi. Falou assim, boa noite, quantas horas você trabalha por dia? Essa daqui só responde se quiser. Então, o militar, nós temos que estar disponíveis 24 horas. Isso é uma especificidade da nossa carreira. Eu acho que nenhuma outra profissão existe isso, mas assim, nós temos que estar disponíveis 24 horas. O que isso quer dizer? Eu estou de férias, mas se acontecer alguma coisa e eu for acionada, eu tenho que ir. Porque eu sou militar, antes de tudo, então eu tenho que estar disponível. Nós temos o horário de trabalho de início às 8 horas da manhã até as 4:30 da tarde, depende de onde você for servir. Mas, assim, a nossa licença é uma concessão. O que isso quer dizer? Que não obrigatoriamente você tem que ir embora às 4:30 da tarde. Se tiver coisas acontecendo, se você tiver que ficar, você vai ficar. Porque a gente fala que a licença é uma concessão. Você não é obrigado que você tem que ir. É uma concessão que está sendo dada para você ir para casa e descansar. Entendeu? Então, essa é uma particularidade nossa, assim, da profissão. E aí a gente tem os serviços, que são serviços de 24 horas, que a gente pernoita. Então, assim, varia muito. Por exemplo, se você der 2 serviços na semana, fora a sua jornada de trabalho semanal, aí, sei lá, ultrapassa 50 horas de trabalho na semana, por exemplo. Então, é bem específico, assim, mas teoricamente a gente tem o horário de entrada 8 horas da manhã até as 4:30 da tarde, mas assim, não é uma regra. Isso eu sempre falo, eu nunca consigo programar nada para depois, porque eu não sei se eu vou conseguir sair 4:30 da tarde, entendeu? É isso que eu mais ou menos quero falar. Como você falou no começo, né? Antes de tudo você é militar e depois Isso. você é comunicadora, jornalista, né? É uma carreira, vamos dizer assim, um estilo de vida, né? É uma vida, né? Toda diferenciada, né? Do mundo civil e, pô, pelo que eu conto, pelo que eu ouço das pessoas, tem vários colegas no Exército, né? Não nesses quadros técnicos, e o pessoal gosta muito, né? Até do colchão de assistência social que as Forças Armadas oferecem também, né? Tem toda essa questão também, né? Enfim, tem suas dificuldades, tem suas desvantagens, né? Mas também tem muitas vantagens, que é uma carreira extremamente prestigiada, né? Só começar pelo salário inicial, né? Falando nisso em carreira prestigiada, como é que funciona esse sistema de promoção, né, do quadro técnico, por exemplo? Então, como eu falei, a gente fica como guarda-marinha durante o curso de formação de oficiais. Isso são 9 meses. A gente se forma, a gente faz o juramento à bandeira e já sai como primeiro-tenente. Isso eu tô falando do quadro técnico, né? Então, aí depois a gente fica 7 anos como primeiro-tenente e depois a gente vai a capitão-tenente. Aí depois, se eu não me engano, também são 7 anos.
E depois de capitão-tenente, a gente vira capitão de corveta, que aí já fica na esfera de comandante, de oficial superior. E aí agora eu não me lembro ao certo o intertício, se são 7 ou 8 anos. Mas depois disso a gente vai a capitão de fragata, também fica aí 7, 8 anos, e depois vai capitão de mar e guerra, que é onde a gente finaliza a nossa carreira, e a gente se aposenta como capitão de mar e guerra. O que que isso quer dizer? Que o nosso soldo, quando a gente vai para a reserva, né, quando a gente se aposenta, é um soldo de um capitão de mar e guerra. A gente não, o nosso salário não diminui, que é o que acontece com todos os outros servidores públicos, né? Essa é uma das grandes vantagens. Ele aumenta para a graduação acima, né? Pro posto acima. Isso. E quando a gente vai se aposentar, né? A gente não fala aposentar, a gente fala ir para reserva. A gente continua recebendo esse último soldo. A gente não tem redução no salário. Eu acho que é o único concurso público que você se mantém recebendo o que você recebia na ativa. Entendi. Ó, a Laila também está aqui online, acompanhando a nossa transmissão, né? Acompanhando a nossa live. A Laila que esteve aqui com a gente também na semana passada. Ela é jornalista e também trabalha no Conselho Federal de Química. Ontem, na semana passada, a gente conversou com ela. Foi bem bacana também. Olha só, tem outra pergunta aqui. Do Júlio também. O oficial do quadro técnico tem alguma diferença daquele que é egresso da Escola Naval? Peraí, aqui. Achei. É possível. Tem alguma diferença? O oficial do quadro técnico, é possível fazer cursos internos e atuar em outra área? Então, o quadro técnico é diferente da Escola Naval. Tem várias portas de ingresso na Marinha, né? O quadro técnico tem várias formações, a comunicação social é uma delas, mas tem direito, tem pedagogia, tem psicologia, todos são quadro técnicos. E a Escola Naval é um pessoal mais novo que não tem ensino superior. Ou seja, eu não sei a idade, mas talvez até 24 anos, não tenho certeza. Mas são pessoas que não têm ensino superior e fazem o ensino superior dentro da Marinha, né? É considerado um ensino superior dentro da Marinha. E aí o local de formação é diferente. É no Rio também, mas não é no mesmo que eu fiz, não é no mesmo local que eu fiz. E aí ele perguntou, é possível fazer cursos internos e atuar em outra área? Sim, a gente tem vários cursos internos, né? Mas assim, atuar em outra área, se você for da Escola Naval, sim. Você pode atuar em outras áreas. Agora, se você já entra como comunicação social, até você pode, assim, não vou dizer que não aconteça. Mas é um pouco mais difícil, assim, porque você já entrou ocupando uma vaga que a Marinha precisa que você ocupe, né? Então, dificilmente você não vai atuar, né, dentro dessa área. E também vai deixar... Como é que funciona aí? Depois a mudança de lotação, é possível isso? Existe essa mobilidade? A Marinha exige também, agora eu preciso de você em Salvador, mas depois eu vou precisar em Brasília, por exemplo. Como é que funciona isso? Então, a partir de 2 anos no local que a gente estiver, a gente pode pedir transferência para um outro local. Por exemplo, depois de 2 anos aqui em Salvador, eu posso pedir transferência para Brasília, posso pedir transferência para o Rio. Não quer dizer que eu vá conseguir, mas eu posso. Aí o que depende, né, para eu conseguir? Depende de ter disponível o local que eu pedi, depende de se não vai ficar faltando aqui, né? Se eu não vou deixar uma vaga aberta aqui em Salvador, que vai ser muito prejudicial à equipe. Depende da vontade da Marinha de querer me mandar. Tem vários fatores, assim. Mas também pode acontecer dela vir e falar, Tatiane, vem, eu quero você aqui em Santa Catarina. Pode acontecer. E aí eu só falo Brasil e vou. Então depende, são vários fatores que influenciam. E aí também tem, por exemplo, quem é... Mas aí são outras possibilidades. Mas, por exemplo, se você é casado com um militar, que é o meu caso, e ele for transferido para um local para fazer um curso, você pode acompanhá-lo, entendeu? Então, assim, são várias variáveis de você ser movimentado. Mas, em regra, você tem que ficar 2 anos naquele local para começar a querer sair. E assim,
assim, eu quero entrar agora na parte, vamos dizer, mais interessante, assim, né? Eu acompanho já o seu perfil no Instagram, né? E sei que você também faz um trabalho, assim, de acompanhamento, né? De treinamento, de mentoria das pessoas que estão querendo fazer concursos voltados para a comunicação social da Marinha, né? E, assim, em termos gerais, assim, né? Como é que você orienta, o que você sugere para as pessoas se fazerem, né, para estudar para esse concurso? Assim, brevemente, como é que você poderia dizer assim para a gente, pessoal que está assistindo, como é que ela deve se preparar para essa prova que já está com o edital na rua aí? Então, quando esse meu programa de mentoria surgiu, porque quando eu estudava para o concurso, não tinha ninguém na área. Na área de comunicação não tinha ninguém. Não tinha Instagram nenhum, não tinha nada. Então eu não sabia por onde começar. Foi isso. Eu me senti totalmente perdida. Tanto que eu fui estudando errado por 1 ano, por 2 anos. E claro, eu fui errando e acertando. E no meu Uhum. último ano, eu me perdi muito nas minhas revisões. E aí eu fui mentorada por um Instagram de direito, para você ter noção. Porque não tinha na área de comunicação. Então, o E quem pessoal do que é, direito não tinha. Oi? quem que era o mentorando? Era o Ciclos Quem fazia? Método. Ah, Ciclos Método. É um Instagram, eles são bem famosos na área jurídica. uhum. Pessoal que, enfim. E aí eu recorri a eles, porque assim, eu precisava de ajuda e não tinha ninguém de comunicação. Então, quando eu passei, eu me vi do outro lado, né? Falei, poxa, eu posso ajudar muita gente. Entendi. Porque realmente é difícil estudar para concurso, você sabe também, você é concursado. E quando a gente tem um caminho, né, de alguém que já passou por esse caminho, de alguém que já percorreu os percalços que você está percorrendo, de alguém que vai te orientar realmente, assim, realmente é muito bom, porque facilita, né? Você não precisa ficar batendo cabeça, você vai ter ali alguém te guiando e alguém com propriedade para fazer isso, né? Então, Tá. basicamente foi por isso que eu comecei. E aí, como que funciona, né? Primeiro, eu gosto de conhecer a pessoa. Faço encontros em vídeo, né? Que duram Uhum. geralmente 1 hora e meia ali. E a pessoa me conta como é a rotina dela, quais são as dificuldades. Ela pergunta todas as dúvidas do concurso também, que geralmente são muitas, né? Uhum. O concurso tem muitas especificidades. E aí, de acordo com o que ela me passa, né, com a carga horária dela de estudo versus de trabalho, eu monto o cronograma, né, para ela com base no estudo dos ciclos, que foi o que me fez ser aprovada, que foi o que eu tive que eu fui mentorada, né, por Uhum. esse método, pelo método dos ciclos. Porque no início eu ficava muito perdida. Eu pegava um livro e ficava lendo aquele livro até terminar o Até livro, acabar. até acabar. Aí eu começava depois outro livro, aí ia até acabar. E aí, E quando um eu por chegava no um. sexto livro, eu não lembrava mais de nada. Eu não lembrava o que eu tinha lido no primeiro livro. E é assim. Uhum. E aí, quando eu passo o cronograma para os meus alunos, eu faço justamente isso. São 4 ciclos, né? E no Uhum. ciclo 1, sempre a leitura de um livro novo. Eu peço para Uhum. ler de 20 a 25 páginas, que é o que eu acho que é uma boa. Um bom parâmetro, assim. Mas, por exemplo, na Uhum. segunda, no ciclo 1, ele vai ler um livro. Na terça, no ciclo 1, ele vai ler outro livro. Na quarta, ele vai ler outro livro. Então, assim, aí, claro, aí na segunda semana, no ciclo 2, ele vai revisar aquilo que ele leu no ciclo 1. Então, assim, ele vai estar sempre em contato com aquilo que ele leu e ele vai estar sempre lendo vários livros. Porque E a- né, eu acho que fica muito cansativo quando você fica lendo um livro só, sabe? Realmente não funcionou para mim, assim, eu vejo que para eles também é melhor dessa forma, porque fica mais dinâmico, você tá sempre refrescando ali, porque a nossa memória ela é muito fraca, né? Se a gente não ficar repetindo, Uhum. repetindo, repetindo, revisando, realmente a gente esquece. Então a gente tem que estar sempre revisando. E esse método, ele é muito bom por isso, porque você está sempre revisando. E E aí no você, mais é isso que eu, né? em síntese, você sugere a pessoa ir rodando vários livros, né? E até para ter acesso a vários conteúdos no menor período de tempo, né? Porque na prova vão cair vários conteúdos, né? Não vai cair um livro só, vão cair vários. Então você vai sugerir
É isso que eu entendi do que você falou, né? Deixa eu Isso. só falar Aí, uma coisa. pode falar. Ó, deixa eu só falar uma coisinha que entrou aqui na live. O professor Denis dos Santos, foi meu chefe lá na Câmara de Limeira, Ah, foi que nosso secretário legal. legislativo lá, professor de sociologia também, assessor parlamentar agora, foi nosso secretário legislativo, uma pessoa que eu gosto muito, tenho maior admiração. Obrigado, Denis, por estar aqui acompanhando a gente. Ele trabalha lá em Limeira, ainda na Câmara de Limeira, né, assessor do vereador Lemão. E uma satisfação, Denis, te encontrar por aqui. Muita saudade de vocês e dos amigos lá de Limeira. Boa noite, Denis. Obrigada por estar aí com a gente. Mas você estava falando, desculpa, eu te interrompi. Não, então, aí são 4 ciclos, né? Por dia, que a pessoa vai estudar. Não importa se ela tem 8 horas de estudo ou se ela só tem 3 horas para estudar por dia. Ela tem que bater aqueles 4 ciclos, que seriam... O primeiro ciclo é o primeiro contato com o livro, né? Eu diria que são as primeiras leituras, as leituras densas mesmo. Elas estão no ciclo 1, justamente para a memória ainda tá boa no dia, né? O ciclo 2 seria revisando o que ela estudou no ciclo 1 na semana anterior. Isso já vai tudo pronto para ela. No ciclo 3, ela faz questões daquilo que ela estudou há 2 semanas atrás, por exemplo, né? Aqui é... E no quarto ciclo, ela faz mais questões também de um outro assunto e faz o caderno de erros, que é uma coisa que é um método que, para mim, funciona muito. Que como a Marinha, ela sempre tem um livro ou outro que sempre está na bibliografia, sempre tem alguma questão nas provas anteriores. Então, se a pessoa foi lá e errou aquela questão, é bom ela ressaltar aquilo ali, botar num livro, num arquivo, e tá sempre estudando para ela não errar aquilo ali. Que vá que caia de novo, né, na prova desse ano. E assim, para ela não errar, porque foi uma questão que já tá pronta ali, né, que já caiu. E aí ela sempre também fica revisando nessa questão. Eu também fazia, eu não fazia o caderno de erros, assim, eu sempre estudei por fazer o que chamam de flashcards, né? Eu utilizei muito esse flashcard, para mim ajudou muito também. Também não era um resumo, né, de pegar uma folha longa de papel e escrever várias coisas, né? Então, assim, um flashcard era bacana porque te obrigava a resumir um conteúdo, obrigava a resumir de verdade, né? E também, assim, quando eu errava uma questão, eu me obrigava a fazer um flashcard sobre aquele conteúdo, né? Ah, tal questão é sobre isso, isso, isso. Assim, como pena de uma questão errada, eu tinha que fazer um flashcard, né? Então, isso, para mim, serviu bastante, né? E o flashcard, para mim, também era bom para revisar, porque era um pequeno, curto, e eu fazia várias leituras, revisava facilmente, né? Vários conteúdos, vários temas, bem rapidamente, né? Então, mas assim, você contando aí esse método que você desenvolveu e hoje você ensina, eu também, assim, fazia mais ou menos nesse sentido, né? Buscava levar vários livros dos clássicos de comunicação social, né? Dentro desses livros eu também oscilava vários livros, né? E eu começava pelos tópicos que eu identificava como mais importantes, né? E ia lendo em forma decrescente de importância, né? De prioridade. E passando por vários livros, né? E depois, Sim. quando eu encerrava um livro sobre, por exemplo, teoria da comunicação, eu lia outros sobre teoria da comunicação, né? Para ter uma outra visão de outro autor e, de certa forma, eu estava revisando teoria da comunicação com outro autor, com outra abordagem, né? Apesar dos temas serem os mesmos. Então, eu acho esse método assim, bem bacana. Assim, né? Acho que, de alguma forma, também coincide com o que eu vim fazendo, né? Teve uma vez que você postou um stories, né? Que eu, assim, marcou muito para mim aquele stories que eu não vou saber lembrar a frase exata, mas era mais ou menos assim. Procure pessoas que já fizeram, já passaram pelo que você fez e já conquistaram o que você sonha, assim. Mais ou menos isso que você falou, né? E eu achei bem bacana, assim, que eu concordo muito, assim. Hoje a gente vê muita gente vendendo ilusão, né? Pelas redes sociais e não procura realmente quem passou de fato por esse processo e teve algum sucesso, como foi o seu caso, como foi o
caso da Laila, né? Então, assim, até por isso que eu estou conversando com essas pessoas, assim, para, né, para compartilhar com a gente, né, essas ideias, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque tem muita gente aí dando dica para concurso, como ser aprovado, e nunca fez uma prova, tão pouco passou em uma, né? É isso, Então, assim, eu acho muito legal você compartilhar a sua história, né? As outras pessoas compartilharem essas histórias. Eu também, de alguma forma, estou tentando compartilhar a minha, né? Então, assim, porque tem muita gente vendendo ilusão aí, né? Vendendo fórmula mágica, mas se for ver, nunca fez uma prova, tão pouco passou em uma, né? Sim, com Por isso que eu gostei certeza. muito daquela tua frase. E é isso, porque a gente tem que procurar pessoas, né, que sabem o que você está precisando, né? E não que finge que acham que sabem, porque uma coisa é você ver de fora, concurso, outra coisa é você estar dentro, você ter estudado, você tendo passado pelas dificuldades, você sabendo o que funciona, o que não funciona, né? Então é realmente assim, na minha época não tinha nada, não tinha. Eu lembro que eu lia depoimentos de pessoas, por exemplo, de enfermagem que passaram para o exército, porque de comunicação da Marinha não tinha. Não tinha, e eu nem sei se ainda tem, assim, de carreira. Eu acho que acredito que ainda não tenha. Então, realmente foi... E assim, também o que você está fazendo é muito importante por isso, porque as pessoas que quiserem passar no concurso, né? Que nem a gente estava trocando uma ideia. Quero morar no Distrito Federal, quero fazer esse concurso. Sabe para quem, né, para quem recorrer, sabe que você passou pelo caminho, estudou aí no mínimo uns 3 anos para estar onde está. E eu acho muito importante isso. Pessoal, tem a Vi Martins, a Vi Vitória Martins, falou que quer ter uma dúvida, mas ela ainda não apresentou a dúvida. Coloca aí, Vitória, então, a sua dúvida, que a gente vai passar para a Tatiane responder. Mas e hoje, assim, como é que está a sua relação com o trabalho, né, sua relação com a Marinha, e também, assim, sua relação com a atividade fim da Marinha? Como é que você estar nessa atividade meio, né, de comunicação social, se relacionando profissionalmente com a atividade fim da Marinha, né? Então, hoje eu falo que... ela fez a pergunta. Eu falo que a Marinha me mostrou que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu tô, digamos, no meu... Não completei ainda um ano como primeiro tenente, né? Vou completar agora em abril, vai fazer um ano que eu me formei. E quando eu cheguei aqui, era tudo muito novo, assim, muitas coisas muito novas e que eu achava que eu não ia dar conta. E a Marinha me mostrou que eu sou capaz de dar conta de coisas que eu nem imagino, assim. De superar realmente limites, de ir além, de dar conta de 1, 2, 3, 4, 5 coisas. E de coisas que você nunca viu da vida, que você não sabe, mas quando vê, você deu conta, você fez. E eu aprendi isso, assim. Hoje eu já não me desespero tanto, né? Quando surge alguma coisa. No ano passado eu me desesperava em alguns momentos. Mas hoje eu acho que tá mais tranquilo, assim. Você vai aprendendo, você vai ficando, criando mais cascas, né? Vai sabendo lidar melhor. Acho que em todo emprego, né? Bacana isso daí. Agora ela perguntou, e Martins pergunta, minha graduação é em turismo, mas tenho MBA em marketing e trabalho na área. Posso fazer esse concurso em comunicação social? Oi, Vi, boa noite. Não, você tem que ter graduação em comunicação social, tá? Não pode ser em turismo, não. Infelizmente, tem que ser na área. Se tivesse em comunicação e mais MBA em marketing, seria uma boa concorrente, né? Porque MBA já pontua bastante, né? Mas realmente tem que ser na área de comunicação. O Vinícius também completou aqui que tem que comprovar a graduação em comunicação. Tem. E tem que ter, inclusive, o registro, né, que a gente tira no Ministério do Trabalho. A gente tem que comprovar que ele... Na minha época, eles botavam na carteira de trabalho, né? A gente levava o diploma e eles atestavam ali. Hoje em dia eu não sei como que é, mas eu acredito que é a mesma coisa. A Karine está perguntando, está pedindo para você falar sobre a prova de redação, né?
Como criar um Então, repertório para essa prova que parece ser bem específica? até o ano passado, a gente tinha uma ideia que a Marinha cobrava temas só relacionado a ela, né? Só a Marinha. Então, assim, Uhum. até no meu período de estudo, eu fiz temas só disso. Ah, a Marinha e a soberania do Brasil, navios, Marinha e as tecnologias. Eram temas desse sentido. Eu fazia redação toda semana, todo domingo eu fazia. Eu fiz curso de redação com a Flávia Rita, que é uma professora ótima. Fiz o cursinho dela, ela corrigia minhas redações. E toda semana eu fiz. Se eu não me engano, eu fiz quase 30 redações, assim, no ano, né? No ano que eu fui aprovada. Porque às vezes a gente acha assim, a gente é jornalista, sabe escrever, e aí vai lá e não treina a redação, né? E aí não. Até porque a linguagem da redação é diferente de uma Diferente. notícia, por exemplo, né? Pode ser que tem concurso para comunicação que cobra uma prova prática, você escreve uma notícia, uma lauda de TV, uma lauda de rádio. Mas quando é uma dissertação, uma redação é outra técnica, né? Não é a técnica da pirâmide invertida, né? É Isso. outra técnica. E assim, ainda mais quando você não é. Hoje em dia eu consigo falar sobre as coisas da Marinha de forma muito fácil, né? Porque eu tô dentro do Uhum. ambiente. Mas antes eu estava fora. Então eram temas que realmente eu precisava estudar muito, porque eu não tinha. Não tinha conhecimento, né? Então toda semana eu fazia redação, toda semana. Eu tirei na prova de redação, se eu não me engano, 8,2 ou 8,4. Não lembro agora. Eu me confundo com os números. Mas foi por aí. E assim, teve gente de comunicação que veio com 9 e pouco. Então, assim, é realmente uma galera que estuda muito e escreve muito bem, assim. Então, realmente, você tem que ensaiar, você tem que treinar. Se possível, tem alguém que corrija nessas redações, porque também não adianta você escrever e guardar na gaveta, né? Porque aí você não vai saber se você escreveu bem ou não. Então, assim, é bom que tenha um professor de letras que corrija, né? Para você saber o que você pode melhorar, é importante. Porque eu falo, cada Então, pedacinho do concurso uhum. é importante. Porque se Sim. você for muito bem na prova objetiva, mas na redação você não for muito bem, não adianta. Se você for muito bem na redação na prova objetiva, mas não tiver títulos, também não adianta. Então, assim, é cada Sim. pedacinho que você tem que realmente construir e construir muito bem. Ó, o Vini está perguntando assim, eu vou tentar responder. Quem ainda não começou a estudar específica para esse edital ainda dá tempo? Assim, em termos de possibilidade, eu acho que dá, mas na realidade acho difícil, né? Acho que um concurso com nível de dificuldade como esse, né? Que a gente descreveu no início dessa conversa, pode ser que não seja competitivo até a data da prova, né? Que é 30 de julho. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer, mas talvez seja também até como uma experiência para o próximo concurso, né? Porque um concurso como esse, acho que requer uma preparação prévia, bem consolidada, né? Mas eu acho que vale a pena tentar, sim, e ir para cima, né? Não estou querendo desanimar ninguém, mas assim também não vou ficar vendendo ilusão. O que você acha? Tá? Então, oi, Vini. Concordo com o que o Alexandre falou. Assim, a título de ser aprovado, posso começar a estudar agora e ser aprovado, a gente não vai dizer que não, porque, né, não sabemos. Vá que os astros se alinhem aí no dia da prova, mas realmente é muito difícil que você consiga ser aprovado, nunca tendo feito essa prova, nunca tendo lido nenhum dos livros do edital e já seja aprovado em julho. Assim, acho difícil. Mas eu também acho que você tem que começar em algum momento. Então, assim, começa, entendeu? Quando eu comecei, eu fiz 3 vezes a prova. No meu primeiro ano, eu comecei a estudar no pós-edital, entendeu? Assim, eu não tive nem minha redação corrigida, mas eu precisava começar em algum momento. Então, se você quer focar nisso, começa. Estuda, se você não sei qual é a sua realidade, se você estuda e trabalha, ou se você só vai estudar. Mas, assim, aproveite todo o tempo disponível que você tiver para estudar e faça o seu melhor, entendeu? E
chegue no dia da prova, assim, fiz o meu melhor dentro do tempo que eu tive e vamos lá, né? E aí depois já começa a pensar no próximo ano. Uhum. E eu já vi no site da Marinha que ele tem todo um cronograma, né, uma previsão dos concursos que vão ser desenvolvidos ao longo de determinado ano, né? Esse concurso do quadro técnico tem todo ano ou como é que funciona? Você saberia dizer mais ou menos qual a periodicidade desse concurso do quadro técnico? Então, desde que eu comecei a estudar para ele, Alexandre, todo ano abre vaga de comunicação social. Isso não quer dizer que obrigatoriamente vai abrir, mas é o que vem sendo feito. Todo ano tem nem que seja uma vaga. No meu primeiro ano que eu estudei, tinham 4 vagas. Olha Eram muitas só. vagas. 4 vagas é tipo assim, meu Deus. Mas aí depois começou a ir para 2, que foi o ano que eu fiz, eram 2. Eu acho que ano passado foram 3, se eu não me engano. Depois abriu mais uma. E esse ano uma. Então, assim, o concurso é anual. Vem sendo aberto vagas para comunicação todos os anos. Mas não quer dizer que, assim, ano que vem vai abrir, é certo. Não, a gente não tem como saber, porque depende, né, do que a força vai precisar. Mas é a tendência é que sim, que todo ano tenha. Então, não é certeza, mas o histórico mostra então que todo ano tem sido aberto esse concurso do quadro técnico e todo ano tem cargo para comunicação social, né? Só está diminuindo, mas todo ano está tendo, né? Isso. Espero que nos próximos anos aumente para 3, 4, né? Amém. Botar mais dos nossos aí. Assim. Porque, botar exemplo, mais dos nossos por aí, né? O do Exército, por exemplo, não abre vaga para o de carreira já há muito tempo. Eu acho que desde 2020, 2019. A aeronáutica também, desde 2020, não abre. Faz tempo, 2021, não lembro. Então, assim, a Marinha é a única das 3 forças que realmente todo ano abre para comunicação. Bacana, interessante essa informação que a gente conversou agora, né? Que todo ano está tendo, nos últimos anos, pelo menos, né? Está tendo todo ano com vaga para comunicação, né? Então, meio que responde até a pergunta do Vini, né? Tipo, dá para começar a estudar agora? Dá, vai com tudo, e se não der, tem um próximo para ir com tudo também, né? Aí já vai ter uma experiência melhor, possibilidade de fazer uma pós-graduação aí nesse período de 1 ano e meio, né? É uma boa estratégia também, né? Para quem quer muito nessa essa carreira, né, na Marinha, essa carreira de militar, essa carreira, né, tem tantos benefícios, né, sociais, de salário, né? Enfim, acho que vale a pena. Com certeza. Então, agora são 8h53, eu acho que a gente já pode encaminhar, né, para o encerramento, para a gente não cansar a nossa audiência, não cansar você também, né, que a pessoa tem muitas atividades para fazer, né, tem muitas horas para cumprir aí. E o que você poderia deixar, então, assim, de recado, de sugestão para quem quer fazer essa prova, para quem quer seguir essa carreira? Que dica, assim, matadora, finalizadora, você vai dar para a gente aí para encaminhar o pessoal bem para essa prova do concurso, né? Então, eu fiz a análise do edital esse final de semana. Até mandei para os meus alunos, né, o que eu espero dessa prova. Saíram 3 livros que eram livros muito densos, que são os do Kotler, o do Ban e Santa Ela. São 3 livros que eram muito chatos, muito difíceis, e permaneceram os outros que são mais tranquilos, e entraram 2 que já vinham vindo nos editais anteriores. Então, assim, o que eu espero esse ano da prova? Vai vir uma prova bem mais fácil. Porque, assim, saíram 3 livros difíceis, mas saíram para todo mundo, né? Esses livros são difíceis para todos. Sim. Muita gente já nem lia, porque eram livros muito grandes. Então, assim, vai no chute das questões. Então, assim, a prova vai vir mais fácil, as médias vão estar mais altas, não pode errar besteira. Realmente, se você leu aquele autor, você não pode errar, porque as médias vão vir altíssimas, tá?
o que você tem que fazer? Você tem que adquirir os livros que estão no edital. Se você vai comprar, vai pegar emprestado, vai na biblioteca, vai online, não sei. Mas você precisa lê-los. E, assim, de preferência, que não leia um inteiro de uma vez só, para depois ler outro, que foi o que eu fiz no meu início. Porque você vai esquecer o que você leu. Então, assim, se você não consegue montar um cronograma, né? Ou não pode ter o meu acompanhamento, no caso, mas que leia um dia, um no outro, né? Para você rotativizar esse aprendizado na sua mente, você não ficar cansado daquele mesmo livro, né? Mas assim, você tem que ler todos eles. Assim, eu não vou dizer que vai fechar o edital, porque eu não fechei o edital, não li 100% de tudo, né? Alguns livros eu tive que ser estratégica, mas você vai ter que ler de forma o máximo que você puder. E assim, na hora de fazer questões, diferente de outros concursos, você só importa os autores que estão no edital. Não adianta você ir lá no Estratégia ou no Gran Curso, sei lá, um banco de questões e fazer um monte de questões de comunicação social, porque não adianta. Esse concurso da Marinha só adianta dos autores que estão no edital. Porque as questões são segundo tal autor, segundo tal autor. É assim, é Ctrl+C, Ctrl+V, não tem outra história. Então, assim, não perca tempo fazendo questões de outros autores, vá só realmente assim, isso aqui tá no edital, então é isso. E de preferência faça muitas vezes as provas anteriores, sempre focando nos editais, nos autores que estão nesse edital. Tá? No mais é isso, se preparem para os títulos, façam pós-graduações, para vocês pontuarem o máximo que conseguirem, treinem para o teste de aptidão física, corram, nadem, a saúde tem que estar boa, você vai fazer um monte de exames, então assim, se alimentem bem, bebam água, não fiquem comendo só besteira, e a gente fica ansioso, né, na hora de estudar, porque isso também é importante lá na frente que você vai fazer os testes, né? E no mais é isso. E acompanho Alexandre, que também é concursado. Você vai fazer muita coisa aqui. Então, esse concurso aí, por ter esse teste de aptidão física, o pessoal vai ter que se manter, temos exercício bem ativo, né? Para não sofrer um prejuízo físico no dia do teste, apesar de não ser muito puxado. Se a pessoa é sedentária, pode ter problemas aí, né? Com certeza. O Nilson tá perguntando para falar sobre prova de títulos. Ô, Nilson, já falou mais ou menos no meio, no começo da live. Essa live vai ficar guardada, então você pode resgatar ali, que ela já contou essa história dos títulos e é bem interessante ouvir essa parte. Então, resgate ali, né? Vai ser bem interessante. E eu também dei uma olhada no edital, né? E na bibliografia, né? E, assim, uma das vantagens desse concurso é que tem uma bibliografia, né? Porque 99% dos outros concursos de comunicação social não tem bibliografia, né? Você tem que se virar e imaginar o que a banca vai cobrar, né? Obviamente que durante meus estudos, principalmente estudo para a CLDF, eu destrinchei a banca, né, a FCC, para descobrir quais autores, né, quais teorias que eles mais cobram, né? E muitas vezes estavam explícitos, né, segundo tal autor, como você falou, mas muitas vezes não estava explícito, né? Então, assim, somente a leitura mesmo desse livro fez saber quais eram os autores que estavam implicitamente citados, né? E olhando aqui a bibliografia, esses livros são também cobrados em outros concursos, né? Então, fazendo esse estudo para a Marinha, você vai estar se preparando também para outras provas posteriormente, né? E, então, assim, uma coisa ajuda a outra, né? Como você falou, pode pegar questões de outros concursos, né, que cita esses autores, né? Eu, por exemplo, estou com um curso, né, uma apostila de questões comentadas da banca OACP. Muita gente pergunta, mas por que a banca OACP? Por que você fez da banca OACP? Porque, assim, que eu acho que é uma banca que, apesar de não ser muito conhecida, ela cobra direitinho, assim, literalmente os autores, né? Então você pode comprovar e encontrar as respostas dessa banca facilmente nos autores clássicos, né? Então, assim, muitos desses autores que estão na banca aqui da Marinha também são citados nessa banca da OACP. E se alguém quiser adquirir e encontrar lá no meu perfil, pode achar esses autores, estudar por esses autores, que também vai encontrar, faz um Ctrl+C lá, um Ctrl+F, né, uma pesquisa ali, que vai encontrar
esses autores, né? Bem tranquilo, também vai ter acesso ao Heródoto Barbeiro, ao Castells, enfim, ao Bueno, enfim, vai ter uma série de autores que estão, o Ferrareto, que estão citados também nessas questões comentadas do Banco AOCP, que eu disponibilizei lá no meu perfil. Mas, Tatiane, muito obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite, né, por estar aqui prestigiando com o seu conhecimento, né, com a sua experiência, esse bate-papo aqui, né, e vamos conversar mais vezes, né, ajudar mais as pessoas a realizar os seus sonhos, né, e como você falou, para o pessoal procurar quem sabe mesmo, né, quem já passou por essa experiência e alcançou esse objetivo, né. Muito obrigado a todos também que participaram aqui dessa live. A gente teve, pelo que eu acompanhei aqui, teve uma audiência bem interessante, assim, uma audiência bem significativa. Agradeço a todo mundo, assim, de coração por ter participado. Estar aqui numa terça-feira, né, à noite, não é fácil, né, porque a gente tem muita atividade, mas eu acho que vale muito a pena, porque o que você passou aqui para hoje, essas orientações foram valiosas. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todos que participaram. Adorei também. Pessoal muito interativo, mandando várias perguntas. Gostei mesmo. Verdade. Espero aí que a gente tenha outra oportunidade para esclarecê-las, né? E continuem acompanhando a mim e ao Alexandre, que vocês vão aprender muito, né? No que a gente puder ajudar, estaremos ajudando. E obrigada a todos aí. Tá, pessoal. Até mais. Boa noite. Eu vou desligar aqui e tentar salvar. Tchau, tchau. Tchau.